Olá, vamos retornar agora com os comentários. Sempre lembrando, esse é o meu ponto de vista. Espero que todos possam colocar o seu também. Tá bom? Vamos começar? Antes de mais nada, exorcismo vem do latim exorcimus, afastamento de espíritos maus. E uma coisa curiosa que eu verifiquei aqui nas pesquisas, todos esses filmes de terror, assim, o Exorcista, sempre relacionados a obsediados, obsessão, possessão, eles sempre foram feitos baseados em casos que aconteceram na vida real, de famílias inteiras sofrerem influência de espíritos que estão na casa, fazendo efeitos físicos, aquelas coisas todas. Então, todos esses filmes foram baseados. É lógico que aí vem a parte de ficção, que vira a cabeça, sobe as paredes, andando que nem aranha, jogam energia para fora de uma forma que dá para se ver, enfim. E mesmo aquelas ideias de colocar um crucifixo, alguma coisa assim, para afastar os maus espíritos, acabou se tornando isso tornaram isso uma alegoria e acabaram fazendo filme com essas coisas todas, tá? Então, e também todos os estudos demonstram que não é mostrar uma cruz que esse irmãozinho menos evoluído vai se afastar, tá? Então isso aí nós vamos vendo aí ao longo dos estudos, tá bom? Vamos começar? 477. As fórmulas de exorcismo têm alguma eficácia sobre os maus espíritos? O exorcismo é uma fórmula usada pelo catolicismo de afastar espíritos maus das pessoas que se encontram sofrendo essa influência. Em poucos casos esse método dá certo. Não são as palavras que mostram força, nem gestos pré-estudados que fazem desligar os espíritos menos evoluídos que estão acompanhando a pessoa. Muitos dos espíritos ligados às pessoas riem das ilusões dos homens que se dedicam ao exorcismo e continuam praticando seus atos, perturbando lares e desorientando pessoas. No entanto, existem padres que praticam exorcismos e os perturbados são aliviados pelo afastamento dos espíritos menos evoluídos. Isso se dá quando o sacerdote tem conduta reta. É a força da moral que vale, e não o jogo de palavras e gestos, os mesmos objetos, né? Mas é aquela coisa, né? Se a pessoa se sente bem levando um terço no bolso, uma cruz no bolsinho, até um patuá na carteira, que mal tem, tá? Desde que ela saiba que aquilo é um objeto que para ela traz segurança, ótimo, mas tudo vai depender da sua conduta, da nossa conduta, né? Para afastarmos esses irmãozinhos menos evoluídos, né? O exorcista precisa ter fé envolvida no amor e que suas mãos sejam sempre instrumento de caridade. Ainda mais, o que está sendo exorcizado precisa modificar seus sentimentos, limpar a sua casinha mental. Porque se não se moralizar, podem os espíritos que foram retirados voltar de novo e ainda trazerem outros do mesmo naipe. Aí com aquela velha máxima, nada está tão ruim que não possa piorar mais um pouquinho, né? A nossa paz é nossa conquista e somente nós construímos nossa felicidade. As ajudas exteriores, exorcismo, desobsessão, representam misericórdia, ajuda até certo ponto, pois todos temos que compreender que precisamos mudar. O exorcismo, uma sessão de desobsessão, como queiram chamar, se não tiver, tanto por quem está exercitando, vontade, conduta reta, e aquele que está recebendo ajuda, se ele não mudar, não adianta nada, gente. Lembra semana passada? Sai de fusquinha e vem de ônibus lotado em horário de pico. Se não houver a mudança, se não houver a nossa reforma íntima, o capítulo sempre vai se repetir. A história, mudam os atores, mas a história continua a mesma. Não existem fórmulas ou receitas mágicas, tanto no exorcismo quanto na desobsessão, sobre os espíritos menos evoluídos. O valor está na conduta de quem vai praticar o exorcismo ou a desobsessão.
Não bastam palavras, precisam realmente praticar o que se prega. Naquele momento que se está doutrinando, não pode haver vacilo, aí nem de palavras e nem de conduta. Não vamos imaginar que uma sessão de exorcismo pode falar a um certo, jamais falharei. Não vamos esquecer que essas sessões ocorrem no plano terreno, conduzidos por seres encarnados, indo com faltas, ainda com faltas a serem corrigidas. Então vamos dizer que isso pode falhar em qualquer lugar, onde que estiver à frente não estiver devidamente preparado, pois em todos os casos e situações ou locais, a principal fórmula mágica se chama orar. Sem ele, sem o amor, não teremos os tão procurados, almejados bons resultados. Não ouvimos falar muito? Olha, aquele centro é bom, aquele centro é forte, gente. É feito de seres humanos. Então, naquele dia que você foi naquela casa de oração, seja qual for, um templo espírita, uma casa espírita, um templo evangélico, uma igreja católica, um terreiro de umbanda, se quem estiver no trabalho não estiver bem consigo mesmo, o trabalho não vai correr bem. Isso em todos os sentidos. Estamos no plano terreno, sofremos influência, sofremos ataques o tempo todo. Né? Então não adianta falar aquele é bom e tal. E imaginar que ele vai ser tão bom quanto nós imaginamos quando nós nos corrigirmos. Tá? Você pode ir no mais famoso centro, o mais famoso exorcista, seja quem for, o mais famoso pastor que doutrina, que faz. Se nós não mudarmos, gente, não tem fórmula mágica, não existe. Não tem aquele pozinho que as crianças falam, pilim-pim-pim, que muda tudo. Tem não. A vida é real, temos é que nos mudar. Aí sim, alcançar os bons resultados. A nossa paz interior. Jesus estabeleceu nos seus evangelhos ensinamentos valiosos, de modo a educar todas as criaturas e mostrar o quanto valem os pensamentos disciplinados e as emoções equilibradas para a nossa libertação espiritual. O homem inteligente não esquece a oração e a vigilância, conhece o valor da benevolência e faz todos os esforços para harmonizar a sua mente com a mente divina. A sintonia é tudo. Quando nos reunimos com alguém ou gostamos desse alguém, é porque temos alguma coisa em comum com essa pessoa. Basta analisar a nossa vida, porque as vidas que nos cercam são nossas iguais, no contexto dos sentimentos, tanto bons quanto sentimentos menos nobres, né? Então, nossa conduta é tudo. A 478, há pessoas animadas de boas intenções e que não são menos obsedadas. Qual é o melhor meio de se livrar dos espíritos obsessores? Existem pessoas que têm bons sentimentos, estudiosos do espiritismo, praticantes do cristianismo, que poderíamos dizer, para melhor entendimento, uns santos, uns anjos. E, no entanto, são sempre obsediados por espíritos menos evoluídos. Por que isso acontece? Simples. Todos nós temos um passado. O passado que nos trouxe aqui para melhorar o que estejamos, para que sejamos melhores nessa encarnação. Mesmo assim, temos um passado, nossas raízes. Podemos até dizer que em alguns casos ainda se encontram ligadas às trevas profundas. E a cobrança vem na direção do devedor. Todavia, para essas pessoas é mais fácil o afastamento desses espíritos, pois podem cansá-los, fazendo o contrário das suas sugestões. Os desencarnados nos acompanham o tempo todo. Lembram quando falo da nossa cerca elétrica? Como ela funciona para repelir, afastar? Simples assim, orando e vigiando. Entendo que o vigiando sempre será a nossa conduta, não apenas da boca para fora, mas nossos atos. Quando nos cercamos de bons pensamentos, diria que existe uma fila de bons espíritos a nos intuir. Esses irmãos, como tendo propósito bem definidos, verificam que nesse caso o encarnado está amparado pela oração. Desiste, eu diria mais. Como eles também têm metas, né, bem definidas, parte para outro lugar. Ou pior, para outro ser a ser obsediado, né?
eu diria assim, eles largam esse osso e pegam outro ali na esquina, né? Mas não esqueçam, eles estão o tempo todo nos vigiando. Eles só vão se afastar de nós pela nossa conduta, a nossa cerca elétrica. Eles viram que aquela cerca elétrica não caiu energia, não deu uma brechinha para entrar, o que eles vão ficar lá fazendo também? Segue o jogo, né? Vai para outro lugar. Infelizmente é assim. A Terra está prestes a subir mais um degrau na escala dos mundos. E quando isso acontecer, os espíritos menos evoluídos, que não desejam modificar suas atitudes e que não moralizarem suas vidas, serão convidados a se retirar. E o pior, a se retirar desse mundo, como já aconteceu conosco em Capela, por falta de liquidação dos nossos débitos. Diria, são maus pagadores. Igual um cartão de crédito. Uma hora a fatura chega, né? Chegou, por mais que você possa entrar no rotativo nas encarnações, uma hora acaba. Ponto e basta. Agora paga. Não pagou, filhinho? Nós vamos ser convidados a se retirar, né? E aí, nós vamos para um lugar piorzinho que esse aqui, hein? Pensem bem. Nada está tão ruim que não possa piorar, hein? Achei uma dica do espírito Miramês. Muito bacana. Deves cansar a paciência dos que te perturbam. E se eles foram persistentes, faze o mesmo, vivendo os ensinamentos de Jesus. Se caíres algum dia, levanta-te como um mestre e prossegue no bem até o fim. Faze de tua coragem uma força cristã, uma arma do bem para combater no bom combate. Como diz o Evangelho de Jesus, quando os agressores sentir que estão perdendo tempo e força, eles batem em retirada, levando consigo as radiações de perdão e de amor por eles, que partiram do teu coração. A melhor doutrinação dessas entidades que ignoram o bem é o exemplo de serenidade e de perdão incondicional. O que precisamos é sempre estar atento a estas situações que nos tentam com muita frequência. Tomemos como exemplo o próprio Judas, um arrependimento profundo quando as moedas queimaram suas mãos, e deixando o desespero invadir a alma, tirou a própria vida. Ou jamais devemos fazer. Poderia dizer que foi em um momento de lucidez. Pesado também, né? Arrepender sim, para melhorar, nunca para piorar, porque o arrependimento pode ser o início da nossa reforma íntima. Perdão, 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? O que todos achamos, o que todos pensamos? Meus amigos, porque um dos lemas mais difundido é orai e vigiai. Por si só a resposta já está aí, né? Porque a oração é constituída de uma força extremamente poderosa, não somente para desfazer os ataques dos irmãos menos evoluídos, mas para todas as dificuldades da vida. Ela nos dá mais coragem, a resistência às lutas do dia a dia, mas lembramos, não basta apenas orar. Temos que realmente promover as alterações no nosso ser. E outra coisa, temos que aprender a orar. Digo, não fazer aquela oração decorada, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Acabei. Não é, né? Não precisa você orar o Pai Nosso, a Ave Maria. Basta você elevar o seu pensamento no fundo do seu coração. Ter aquele pensamento, aquele momentinho para você chegar à oração até Jesus. Deus, nosso Pai. Não precisa naquela decoreba. Oração decorada, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Nós sabemos fazer. Não é isso que Ele quer. Tá? É para orar o Pai Nosso? É para fazer bem feito. Pensar em cada trecho. Demora. Eleva o seu pensamento, mas eleva com fé. É a melhor receita. Temos que aprender a orar. Não digo revestida de belas palavras, gestos. Ela precisa ser simplesmente do coração. Uma oração simples. Não precisa ter nada. Quando muitos irmãos são resgatados no umbral, podemos dizer, quando dobram ou se curvam a Deus, tenhamos a certeza que não foram por belas palavras, mas quando o sentimento de arrependimento falou mais alto e de forma sincera. A oração é tão poderosa que mesmo Jesus não a dispensou, e de vez em quando subia a um monte para conversar com Deus.
Ele nos deixou o Pai Nosso. Nem precisaríamos falar mais nada, né? Orar é um ato divino, porém aquele que ora não pode nem deve esquecer o exercício do bem, o aperfeiçoamento espiritual decorrente do saber e do amor. As pessoas obsediadas não devem se limitar a pedir a Deus que as livre do mal, mas que saiam da faixa desse mal. Pedir é bom, mas mudar a direção da vida para o bem é melhor ainda. É parte que o doente está fazendo em seu próprio benefício. Aqui simples assim. Me ajuda para te ajudar. E façam aquele exercício. Quando chegar à mente um pensamento que não é seu, opa, Senhor, que esse irmão possa ser levado para o esclarecimento, para a nossa casa de oração, para um templo evangélico, para uma igreja, um terreiro de umbanda, seja onde for, que parta isso do seu coração. Não importa jamais a convicção religiosa, esse irmão precisa de ajuda. Religião, como Elaine, minha esposa, fala, sempre é a roupa que nos cai melhor. Lembrando que religião é uma criação humana, né? A prece sempre será um poderoso auxílio para afastar más ideias. No entanto, é necessário que, junto a ela, a nossa boa vontade de servir, de ajudar e de melhorar, e de amor de modo de ensinamento de Jesus, né? Amar como ele pediu para a gente amar ao nosso próximo. Como sempre, vamos ilustrar com uma historinha que eu achei bem bacaninha. Essa aqui eu tenho certeza que é muito antiga, muitos conhecem, né? É a do tapetinho vermelho. Vamos lá? Era uma vez uma pobre mulher morava em uma humilde casa com sua neta, que estava muito doente. Como não tinha dinheiro para levá-la a um médico, e vendo que apesar de seus muitos cuidados, a menina piorava a cada dia. Com muita dor no coração, resolveu deixá-la sozinha e ir a pé até a cidade mais próxima, em busca de ajuda. No único hospital público da região, foi-lhe dito que os médicos não poderiam se deslocar até sua casa. Ela teria que trazer a menina para ser examinada. Desesperada, porque ela sabia que a menina não ia aguentar essa viagem, né? Que a menina não conseguia nem levantar da cama. Ao passar em frente a uma igreja, ela resolveu entrar. Algumas senhoras estavam ajoelhadas, fazendo aquela bela oração. Ela também se ajoelhou, ouviu as orações daquelas mulheres e, quando teve oportunidade, também levantou a voz e disse: Olá, Deus, sou eu, a Maria. Olha, a minha neta está muito doente. Eu gostaria que o senhor fosse lá curá-la. Por favor, anote aí, Deus, o endereço. As demais senhoras estranharam o jeito daquela oração, muito simples, mas continuaram ouvindo. É muito fácil, é só o senhor seguir o caminho das pedras e quando passar o rio, com a ponte o senhor entra a segunda estradinha de barro, passa a vendinha do seu Zé. A minha casa é o último barraquinho daquela rua, não tem como errar. As senhoras que tudo acompanhavam esforçavam-se naquele momento para não rirem. Ela continuou: Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho da entrada. Por favor, cure a minha netinha. Obrigada. E quando todas as mulheres que estavam lá achavam que ela já havia acabado, ela completou: Senhor, por favor, não se esqueça de colocar as chaves de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar em minha casa. Muito obrigada, obrigada mesmo. Aí ela saiu. Depois que Dona Maria foi embora, as demais senhoras soltaram o riso e ficaram comentando como é triste descobrir que as pessoas não sabem nem orar. Meu Deus, né? Mas Dona Maria, ao chegar em casa, não pôde se conter de tanta alegria ao ver a netinha sentada no chão, brincando com suas bonecas. Menina, você já está de pé? E a menina, olhando carinhosamente para a avó, disse: Um médico esteve aqui. Vovó, deu-me um beijo na testa e disse que eu ia ficar boa. E eu fiquei boa. Ele era tão bonzinho, vó. Sua roupa era tão branquinha que parecia até que brilhava. Ele mandou lhe dizer
que foi fácil achar a nossa casa e que ele ia deixar a chave debaixo do tapetinho vermelho, do jeitinho que a senhora pediu. Deus não quer palavras bonitas, ele quer palavras sinceras. Ele sempre sabe o que é necessário para cada um de nós, basta saber pedir e como chegar até ele. Uma história simplesinha, né? Aquelas de salãozinho, bem simples, mas com uma profundidade que ela traz tudo aquilo que nós precisamos saber. A última da noite, que pensar da expulsão dos demônios que fala o Evangelho? Para variar, já estourei o tempo, né? Não tem jeito. Uma coisa que eu vou aprender, não vou falar mais do tempo, porque não é possível. Essa daqui é bem emblemática, né? Se a gente pegar assim nos detalhes dessa pergunta. Vamos lá. Eu acho que muitos vão achar estranho, mas depois forma-se um sentido. Sendo os demônios nossos irmãos menos evoluídos, por que expulsá-los? Sem dar-lhes em primeiro lugar o nosso amor. Onde estaria a caridade que tanto aprendemos com Jesus? Eles precisam conhecer esse amor que os tornará bons, pela natureza da verdadeira bondade. Expulsar para onde? Eles, quando se juntam a determinadas pessoas, o fazem por lei de afinidade. Sendo assim, não deveríamos acompanhá-los quando estamos expulsando, porque eles só estão perto de nós por afinidade. Nós os trouxemos. Vou expulsar, por que eu não sigo o caminho junto com eles? A verdadeira caridade é trazer esse irmão, qual for a enfermidade, pelas causas que o geraram e não pelos seus efeitos. Se a causa da obsessão é a enfermidade moral do obsediado, para expulsá-lo basta curar primeiro o obsediado. Tratar nas mudanças dos pensamentos e das ações que têm o poder de gerar ambiente de atração de espíritos do mesmo sentimento. Quando nós estamos na sessão de desobsessão, pedimos para eles serem acompanhados, aqueles mais nervosinhos, vamos assim dizer, a gente não pede para as entidades levá-lo, adormecê-los para posteriormente instruí-los. Então nós não estamos expulsando, nós estamos tentando encaminhá-los. Esse é o sentido. Então o expulsar aqui, na minha visão, ela foi um pouco forte para o caso, né? Porque em todas as sessões que nós estamos em desobsessão, nós pedimos para esses irmãos serem levados à luz ou adormecidos. Entre aspas, nunca mandamos eles voltar para as trevas, né? Jamais. Volta para onde você veio. Não. Ou pedimos para o índio, para alguma entidade, retê-lo naquele momento, adormecê-lo para numa posterior situação tentar com que ele vá à luz. Né? E aqueles que atendem ao nosso pedido, que graças a Deus tem aquele momento de lucidez, eles seguem com os irmãos de luz. Então eu achei que expulsão ficou um pouco forte, mas esse é o meu entendimento, tá? Sem preparo, sem reforma íntima, como ajudar os outros? A expulsão de demônios, mencionadas no Evangelho, foi por demais, poderíamos dizer, popularizada ou simplificada, colocando todos os problemas como sendo influência dos espíritos menos evoluídos. Já falei, precisamos também tirar essa ideia que tudo é culpa deles, tá? Jesus sempre, ou quase sempre, dizia, quando curava um doente, vá e não peque mais. Não é nas palavras dele? Mostrando que toda enfermidade tinha princípio nas faltas cometidas, né? 2000 anos atrás, hein? Reformando-se a mente, o modo de pensar e de agir, educando-se as palavras, vai limpando o karma, porque ele é feito das desarmonias da alma. Já não nos deparamos com melhorando por dentro, tudo por fora melhora? Quem deseja se certificar dessa verdade pode experimentar o que dissemos. Toda semente que semeamos em terra boa cresce e dá bons frutos. Que possamos entender essa frase de Miramês, novamente ele. Se queres chamar a enfermidade de demônio, que chames. Se queres chamar os espíritos de demônio, que os faça. Mas a verdade é que essas coisas, ou espíritos, se encontram ligadas aos homens, e mesmo aos espíritos por afinidade espiritual. Finalizando realmente dessa noite, que eu extrapolei ao máximo, não devemos pensar em expulsar os demônios, mas em ajudá-los na sua condução, para que se tornem anjos. Se a interpretação é demônio,
Então vamos ajudá-los para que virem anjos, né? Esse é o trabalho que alegrará Jesus. Tá bom, meus amigos? Como sempre, é muito bacana nos reunirmos nessa noite de estudos. Cada vez que estudamos, lemos, com certeza se ler a semana que vem essas mesmas perguntas, esse mesmo trecho, nós vamos ter outro entendimento. Mas conto com a colaboração de todos que possam colocar aí o seu pensamento. Já extrapolei mesmo, não adianta acelerar. Então desejo a todos um grande abraço, um beijo no coração e tenham uma semana abençoada, de muita paz, tranquilidade e harmonia. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Próxima semana teremos um novo subitem. Um beijo a todos, fiquem com Deus, boa semana.